Olá, iremos fazer a revisão dos conteúdos que nós vimos no segundo bimestre. Para isso, nós vamos fazer um breve comentário das questões que foram aplicadas na avaliação do segundo bimestre de matemática. Espero aí que possa ajudar e aumentando aí no conhecimento de vocês, para que vocês possam se preparar para fazer a recuperação. Então vamos às questões. A figura abaixo é um prisma de base quadrada. Observando suas dimensões, podemos dizer que o seu volume é igual a. Então temos aí um prisma que tem de largura 5 centímetros, de comprimento 8 centímetros e de altura 15 centímetros. Então, para calcular o volume de um sólido geométrico como um prisma de base quadrada, nós vamos fazer a multiplicação das três dimensões, ou seja, largura vezes comprimento vezes altura. Então, fica 5 vezes 8 vezes 15. 5 vezes 8 é 40, 40 vezes 15 é 600. Então, a opção correta, 600 centímetros cúbicos. Então, toda vida que você for calcular o volume de uma figura parecida como essa, você vai multiplicar as três dimensões: largura, comprimento e altura. Próxima questão. Na figura abaixo, as retas RS são paralelas. Qual é a medida de x? Então, nós temos as retas paralelas e tem a transversal T. Então, nós temos dois ângulos em destaque. O de cima, x mais 10 graus, e o de baixo, 60 menos x graus. Primeiramente, vamos enfatizar que ele quer a medida de x, não é a medida dos ângulos, é a medida de x. Então, pela posição dos ângulos, que estão em duas retas paralelas cortadas por uma transversal, eles são chamados de ângulos alternos. E os ângulos alternos, eles são iguais. Então, eu posso dizer que x mais 10 graus é igual a 60 menos x. Aí eu tenho uma expressão onde eu posso procurar o valor de x. Então, x mais 10 graus é igual a 60 menos x. Vamos colocar tudo que é x de um lado e tudo que é grau do outro. Então vai ficar x mais x é igual a 60 graus menos 10 graus, que fazendo os cálculos dá 2x é igual a 50 graus. X será igual a 50 sobre 2, então x é igual a 25 graus. Alternativa correta, 25 graus. Note que se fosse o valor dos ângulos, eles seriam iguais, pois x mais 10 graus seria 25 mais 10 graus, que daria 35 graus. E 60 menos x seria 60 graus menos 25 graus, que daria os mesmos 35 graus. Próxima questão. Qual o valor numérico da expressão abaixo? Então, nós temos, dentro do parênteses, 5 elevado a 3 menos raiz quadrada de 25, dividido por, no outro parênteses, 26 menos raiz quadrada de 36. Então, nós temos que seguir a ordem de resolução. No caso, primeiramente, nós fazemos as potências e as raízes, depois as multiplicações e divisões e depois as somas e subtrações. E no caso de sinais de associação, nós fazemos primeiro os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Aí no caso nós temos os sinais de associação, que são os parênteses. Vamos fazer o que tem dentro dos parênteses primeiro, respeitando a ordem. Então vamos fazer a potência. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, isso dá 125. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então no primeiro parênteses fica 125 menos 5, que daria 120. No segundo parênteses, 26 menos raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é 6. 26 menos 6 igual a 20. Então no segundo parênteses ficaria 20. Então teríamos 120 dividido por 20, que é igual a 6. Então a opção correta aí, 6. No caso, nós estamos usando uma expressão numérica, onde se utiliza de potenciação, raiz, divisão e subtração, no caso. Próxima questão. O produto notável que resulta da expressão x menos 4 ao quadrado é... Olha, no caso nós temos o quadrado da diferença de dois termos.
E o quadrado da diferença de dois termos sempre é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2 vezes x vezes 4, mais o quadrado do segundo, 4 ao quadrado. Então, teríamos x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 4 vai dar 8x, mais 4 ao quadrado, que é igual a 16. Então, a opção correta seria x ao quadrado menos 8x mais 16. Lembre-se, o quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se fosse o quadrado da soma de dois termos, seria o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Mais uma questão. A forma fatorada do polinômio x ao quadrado menos 14x mais 49 é igual a... No caso aí, nós temos um polinômio que é um trinômio quadrado perfeito. Você nota que após o primeiro termo tem um sinal negativo. Então, esse trinômio quadrado perfeito, a forma fatorada dele vai ser o quadrado da diferença de dois termos, que vai ser, no caso, a alternativa x menos 7 vezes x menos 7, que daria igual a x menos 7 ao quadrado, ou seja, o quadrado da diferença de dois termos. Caso esse valor negativo antes do 14x fosse um positivo mais, nós teríamos como resultado o quadrado da soma de dois termos, que seria x mais 7 vezes x mais 7, ou x mais 7 ao quadrado. Próxima questão. O valor da expressão numérica abaixo é igual a... Então, nós temos 64 elevado ao meio, mais 81 elevado ao meio, menos 32 elevado ao meio. Você nota que todos os expoentes são fracionários. Então, para resolver questões com expoentes fracionários, nós vamos transformar o expoente fracionário em raiz, onde o numerador será o expoente do radicando e o denominador será o índice da raiz. Então, 64 elevado ao meio é igual a raiz quadrada de 64 elevado a 1, ou raiz quadrada de 64. 81 elevado ao meio é igual a raiz quadrada de 81 elevado a 1, ou raiz quadrada de 81. E 32 elevado a 1 quinto é igual a raiz quinta de 32 elevado a 1, ou raiz quinta de 32. Voltando, a raiz quadrada de 64 é igual a 8, a raiz quadrada de 81 é igual a 9, e a raiz quinta de 32 é igual a 2. Então, eu teria 8 mais 9 menos 2. 8 mais 9 é igual a 17, menos 2 é igual a 15. Então, a opção correta, 15. Mais uma questão. O valor de x na figura abaixo é igual a... Nós temos aí a figura abaixo, que é um quadrilátero, onde nós temos os ângulos de 50 graus, 70 graus, 110 graus e temos o ângulo x. Nós devemos saber que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360 graus. Então, nós somamos os graus conhecidos, 110 graus mais 70 graus mais 50 graus, e obtemos 230 graus. Então, quanto falta para chegar a 360 graus? 360 graus menos 230 graus vai dar igual a 130 graus. Então, x é igual a 130 graus. Próxima questão. Um baralho tem 52 cartas e está dividido em 4 naipes com a mesma quantidade de cartas: copas, espadas, paus e ouro. Após serem embaralhadas, a probabilidade de se retirar uma carta de copas aleatoriamente é de... No caso, nós temos um baralho de 52 cartas divididos igualmente em 4 naipes. Então, 52 dividido por 4 é igual a 13. Então, a probabilidade seria 13 para 52, ou 13 sobre 52.
Uma fração que, se for simplificada ao máximo, nós teremos 13 e 52, que são divisíveis ao mesmo tempo pelo próprio 13. 13 dividido por 13 é 1 e 52 dividido por 13 é 4. Ou seja, teríamos 1 em 4 chances de tirar uma carta de copas aleatoriamente. Resposta correta: 1 sobre 4 ou 1 quarto. Próxima questão. A passagem de um ônibus coletivo de uma determinada cidade é de R$ 2,50. Próximo mês, o preço dessa passagem sofrerá um aumento de 20%. Qual será o valor da passagem no próximo mês? Podemos fazer esse problema de porcentagem fazendo 10% do todo. E depois multiplicamos por 2, vamos obter 20%. A partir daí, nós somamos com o todo e obteremos o novo preço da passagem. Então, vamos colocar em prática. 10% de 2,50, basta dividir 2,50 por 10. Nós vamos obter 25 centavos. Então, 10% de 2,50 é 25 centavos. 20% vai ser isso duas vezes, ou seja, 50 centavos. Então, se temos 2,50, o aumento de 20% é um aumento de 50 centavos. 2,50 mais 50 centavos, vamos ter um aumento para R$ 3. Então, no próximo mês, a passagem de ônibus nessa cidade vai ter o valor de R$ 3. Próxima questão. Uma fábrica de sapatos possui 8 esteiras de produção e fabrica 280 pares de sapatos por dia. O dono da fábrica resolveu ampliar a produção com mais 2 esteiras. Após a ampliação, a produção diária de pares de sapatos será... Olha, aí a gente pode resolver através das grandezas proporcionais. São grandezas diretamente proporcionais, porque se eu aumentar a quantidade de esteiras, vai aumentar a quantidade de fabricação de pares de sapatos. Mas eu posso usar uma forma mais simples de resolver. Se você sabe que são fabricados por dia 280 pares de sapatos com 8 esteiras, vamos dividir 280 por 8 e vamos obter 35. Então isso quer dizer que cada esteira fabrica 35 pares de sapatos por dia. Então, se o dono aumentar em 2 esteiras, vai ser 35 mais 35, 70. Vai ter um aumento de 70 pares de sapato por dia. Se ele já tem 280, mais 70, eu vou obter 350 pares. Então, a fábrica vai passar a produzir 350 pares de sapatos por dia. Então, aí tivemos a correção das questões da avaliação de matemática. Espero que sirva para que você tenha aumentado seus conhecimentos e que tenha um bom êxito na recuperação. Um bom trabalho, até a próxima.